Olá, seja bem-vindo à semana de desintoxicação. Dos dias 4 ao dia 7 estaremos juntos. Fique com a gente até o final, porque no dia 7 a gente vai passar algumas receitas imperdíveis de como tirar, sabe o que? Na parede do intestino muitas vezes fica fezes endurecidas. Como fazer para eliminar essas fezes que ficam ali endurecidas? Sabe, você que sofre com prisão de ventre, se planeja para terça-feira você fazer esta desintoxicação com o grupo de forma gratuita e ainda mais poder tirar suas dúvidas lá no grupo do WhatsApp. Se por acaso você não está no grupo do WhatsApp, eu te convido a entrar no número que está aparecendo aqui embaixo, no 22 992 32 4449, que é o WhatsApp da nossa empresa. Você pede lá para participar do grupo, porque é nesse grupo que a gente vai estar falando sobre este assunto, vai estar ajudando você de forma direta, gente, na terça-feira. Há muito tempo que eu queria fazer esta semana de desintoxicação, porque eu sou palestrante há muito tempo, já palestrei em diversos lugares sobre desintoxicação e falei muito sobre a desintoxicação do fígado. Hoje não é sobre esse órgão que eu vou falar, nós vamos entrar muito no assunto da questão do intestino. Gente, não imaginam, vocês não conseguem imaginar o tanto de gente que está doente por causa da prisão de ventre. Pessoas até mesmo que muitas vezes vão ao médico tentando resolver o problema da prisão de ventre e escutam a seguinte frase: isso não é considerado uma prisão de ventre, evacuar 2 vezes por semana. Gente, é sim. Se é uma pessoa que come muito pouco ou quase não come e não evacua muito, ou não evacua 3 vezes, 2 vezes ao dia, porque quase não come, tudo bem, mas pelo menos 1 vez ao dia o teu intestino tem que funcionar, tá ok? Então, na visão terapêutica, a prisão de ventre, ela é sim considerada uma pessoa que não evacua todo dia, o seu intestino não está funcionando, exceto se você quase não comer, estiver em estado de jejum e não tiver alimento para ser processado ali. Então tudo bem, não tem alimento para formar o bolo fecal, tudo bem. Mas não é isso que acontece. Diariamente, a gente que é formado em terapias naturais recebe no consultório tanta gente doente. Sabe o que eu ouvi essa semana? Pois é, um médico que conhece essas terapias naturais. Esse médico relatou que ao chegar no hospital havia uma mulher que iria passar por uma cirurgia porque ela estava tendo um ataque cardíaco. Gente, ele conhecia os sintomas e ao observar aquela mulher, ele percebeu que ela sim tinha características visíveis, sintomas visíveis de uma prisão de ventre. Na mesma hora, aquele médico pediu para a sua equipe fazer uma lavagem intestinal naquela mulher. Claro que ninguém concordou. No hospital chamaram ele de louco. Imagina, a gente já estava preparando o local da cirurgia e você vem dizer para limpar o intestino? Para tirar cocô? Como assim, médico? Você está brincando com a gente? Ele disse: enfermeiros, preparem uma lavagem intestinal nessa mulher. Gente, ao fazer uma lavagem intestinal naquela mulher, os batimentos cardíacos melhoraram, a saúde daquela mulher foi melhorando e ela foi embora para casa sem fazer a sua cirurgia. Ela não estava tendo um ataque cardíaco. Na verdade, ela tinha era prisão de ventre. Essa mulher evacuava uma vez por semana, durante muito tempo. Tem gente que quando vem no consultório relata pra mim que fica, olha só, que já tem desde a infância, desde a sua meninice, que evacua 1 vez por semana. E essa pessoa tem mais de 50 anos. O que está acontecendo? O que está acontecendo, eu sei, é falta de informação. As pessoas não entendem
a necessidade de tirar o lixo tóxico do nosso corpo. Nós temos um intestino imenso e na aula 2 eu convido você para estar aqui comigo também, porque no domingo à tarde nós iremos falar sobre a importância do intestino. Qual é o papel do intestino no nosso corpo? Muita gente nem sabe a importância da flora bacteriana. Pois é, hoje em dia vários estudos já mostram a necessidade que temos de dar importância a este órgão que é chamado hoje em dia, gente, como segundo cérebro. Então fica com a gente nesses 3 dias, porque no 4º dia nós vamos estar na nossa aula prática. A aula 1, eu vou falar hoje sobre por que o nosso corpo não desintoxica. O quão grave é a intoxicação. Fica com a gente até o final, porque na aula 1 de hoje eu vou falar sobre quão grave é a intoxicação. Por que o nosso corpo não desintoxica sozinho? Na segunda aula eu vou falar sobre a importância do intestino. E na aula 3 eu vou falar sobre a importância da desintoxicação. Quantas doenças será que a desintoxicação pode curar? No 4º dia nós vamos ter a nossa aula prática com as receitas, até mesmo gostosas, que podem desintoxicar o nosso intestino e limpar as paredes do intestino, retirando até mesmo fezes endurecidas. Fique com a gente nos 4 dias e se você não convidou aquele teu amigo, se você não colocou o link do grupo lá no grupo do seu WhatsApp, eu convido você a vir com a gente e me ajudar a alcançar muitas pessoas. Sabe, eu sou professora Andressa Marbila, sou empresária, tenho a minha escola de terapias, né? Na verdade, a Princípios da Natureza é uma grande família, onde nós pegamos a pessoa que quer se formar e levamos ela, ensinando ela a caminhar, a como conseguir os seus primeiros pacientes, e isso pegando na mão de cada pessoa, porque sabemos que o aluno ele precisa de ajuda e é isso que eu gosto de fazer por cada um deles. Muito obrigada por você estar com a gente nesse dia, nessa aula 1. E se por acaso você esqueceu de convidar alguém, já compartilha esse link aqui e convida para a pessoa a assistir. Deixa seu like nesse vídeo, comenta, que eu quero muito saber o que você está falando. Fala aí para mim agora de onde você é. Digita para mim, fala para mim que eu quero saber as regiões do Brasil que cada um aqui está falando. Vai ser bem interessante conhecer um pouquinho mais sobre você. Gente, eu também sou escritora e, sinceramente, a minha revista Detox, já que eu fiz, como eu falei para vocês, eu fiz diversas palestras e muita gente foi ajudada através dessa palestra gratuita de desintoxicação que eu fiz em diversas igrejas adventistas, colocando as informações que eu passo nessa palestra de desintoxicação nessa revista aqui. Então, os meus alunos sempre têm essa revista em mãos, mas a aula de hoje nós vamos falar sobre por que o nosso corpo intoxica. Vamos então começar, sem mais delongas. Muitas pessoas fazem uma reeducação alimentar e acham que não tem necessidade de fazer uma desintoxicação. Gente, mas eu preciso contar para vocês que a reeducação alimentar vai ser muito mais fácil se você fizer uma desintoxicação antes de uma reeducação alimentar. Porque toda aquela, sabe, compulsão por comer doces e por comer coisas que não fazem bem ao seu corpo, vai ser sim eliminado. Porque quando a desintoxicação acontece primeiro da reeducação alimentar, a reeducação alimentar não vai ser algo tão desastroso na sua vida a ponto de fazer você desistir, mas vai ser algo gradativo, vai ser algo que vai fazer com que você perca
muito daquelas vontadezinhas de comer doce enquanto você está tentando formar hábitos saudáveis, porque você vai estar limpando o seu sangue com a desintoxicação. Uma vez limpando o seu sangue, você vai estar tirando toda a toxina, tudo que a alimentação errada um dia fez ali naquele sangue, colocando toxinas no tecido e também nos órgãos. Pessoal, se você já fez a desintoxicação e a reeducação alimentar depois, você sabe do que eu estou falando, você sabe como foi muito mais fácil. Que tal você deixar aqui nos comentários a sua experiência para ajudar outras pessoas também? Eu conto com você, eu vou procurar o seu comentário aqui para que eu possa ler e conhecer um pouquinho mais de você também, vai ser um prazer, ok? Nem todo mundo tem consciência disso, mas diariamente o nosso corpo acumula substâncias tóxicas provenientes de diversos fatores, má alimentação, consumo de bebidas intoxicantes, estresse, poluição e etc. Esse acúmulo de substâncias tóxicas no nosso organismo pode gerar dificuldade para emagrecer ou até mesmo para engordar. E toda essa intoxicação, ela pode causar celulite, acne, indisposição, sabe aquela famosa preguiça? Então, gente, ela sim é causada por toxinas. Por isso que quantas pessoas relatam que quando fez uma desintoxicação, o seu corpo melhorou muito. Gente, é impressionante. E a desintoxicação, ela pode ajudar problemas simples da nossa vida, da nossa saúde a serem curados e também problemas mais sérios, mais graves, como até mesmo câncer. Por isso que hoje em dia você vê assim tanta gente falando sobre a importância da desintoxicação. A palavra detox está na boca de todo mundo, ou pelo menos de quase todos. Mesmo quem nunca fez um detox já sabe do que se trata. Mas o desafio dessa semana é conscientizar você da importância da desintoxicação. Mas eu já sou terapeuta e faço sempre a minha desintoxicação. Então eu estou aqui para estimular você a buscar mais pessoas para você atender e a ajudar mais pessoas fazendo também a desintoxicação. Sabe? Eu sei o caminho que a gente está trilhando. E as curas são diversas. O corpo se restabiliza de uma forma, se restaura de uma forma tão magnífica, tão impressionante, que os resultados são muito além do que a gente pode falar nessa live, do que a gente pode imaginar. Quero convidar você também a toda terça-feira estar presente no meu Instagram, Andressa Marvila. Lá no meu Instagram, você vai conhecer dicas maravilhosas para você e toda terça-feira um assunto diferente vai ser falado na minha live com convidados especiais e quem sabe você, terapeuta que está me assistindo, não possa ser convidado também para participar de uma dessas lives. Bem interessante. Então entra lá no Instagram Andressa Marvila e começa a me seguir e curte as postagens, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. A desintoxicação então propõe a combinação de alimentos certos para a eliminação das toxinas, fazendo com que o organismo volte a funcionar de forma equilibrada e de forma correta. Um órgão intoxicado é um órgão doente, é um órgão desequilibrado. E não tem como equilibrar o nosso órgão se ele estiver todo desregulado, se ele estiver todo intoxicado. Quais são os benefícios da detox? A detox ajuda na limpeza do organismo, mandando embora toxinas que atrapalham o bom funcionamento do corpo. As fibras atuam na melhora do funcionamento do intestino, ajuda a diminuir a retenção de líquido, acelera o metabolismo, ajudando a queimar as gorduras. Isso é excelente. Por que desintoxicar? Porque muitas vezes, mesmo eu sendo vegetariano, sendo vegano ou tendo um estilo de vida saudável, é necessário que eu faça desintoxicação. Por que eu tenho que ficar fazendo desintoxicação? Bom, você vive num mundo e nem sempre você consegue plantar todos os seus alimentos, devido à demanda de alimentos
que tem que ser dado conta devido ao grande número de pragas que cada vez mais tem assolado lavouras. Muitas vezes é necessário sim usar químicos. Essa intoxicação é terrível para todo organismo, órgão e tecido. O corpo, na verdade, é muito forte por resistir a tanta intoxicação e sobreviver. A intoxicação é terrível para todo o nosso corpo, terrível para as nossas células, terrível para o nosso tecido e para os nossos órgãos. E até mesmo o corpo, eu admiro, ele é muito forte por resistir a tanta intoxicação diariamente. Conforme o acúmulo de intoxicação no nosso corpo, haverá depósito de matérias tóxicas no tecido do organismo, retenção de líquido, há depósito nas artérias e nas veias que dificulta a circulação e com isso o sangue fica grosso, sujo e isso causa arteriosclerose, pressão alta e até mesmo infarto, entre muitas outras doenças. As células são mal alimentadas, mal oxigenadas, com isso o sangue se torna ácido, os glóbulos vermelhos ficam impermeáveis e os pulmões não são mais capazes de dar oxigenação a esses glóbulos vermelhos. As células mal alimentadas dão lugar a uma mutação indesejada chamada câncer ou leucemia. Há também um ataque ao tecido ósseo, daí vem a artrose, osteoporose e os depósitos nas articulações causam gotas e artrite. O sistema nervoso central fica muito irritado por essas toxinas, a ponto de produzir angústia, agitação, insônia, depressão, desânimo, até mesmo uma memória enfraquecida. O aprendizado é comprometido e o corpo torna-se fraco. Glândulas e órgãos enfraquecem. Diminui então o sistema imunológico. Com isso fica muito fácil o corpo produzir alergias ou de ter infecções. E ainda existem mais prejuízos. Todo o corpo está com as suas funções diminuídas em todos os sentidos. E isso é o que diz o estudo científico. O corpo tenta expulsar essas toxinas o tempo todo, mas não a consegue. Ele está constantemente empenhado nisso. E é por isso que pela manhã você está com mau hálito e com gosto ruim na boca ou com cheiro na pele. O horário que o nosso corpo tenta fazer essa desintoxicação é nos momentos em que não há nenhuma digestão e também em momentos que estamos dormindo. Só que se você tem um mau hábito de dormir com a digestão ainda sendo feita, no caso, jantando tarde, saiba que o seu corpo não vai entrar em processo de desintoxicação. Porque o nosso corpo sempre vai preferir fazer a digestão do que desintoxicar. Se você é uma pessoa que tem o hábito de comer o tempo todo, você nunca desintoxica. Então, por que o nosso corpo não desintoxica sozinho? Porque o mau hábito faz com que esse corpo não faça o seu trabalho. Na verdade, o nosso corpo, ele é muito inteligente e bem capaz de desintoxicar. Porém, temos que dar condições para que ele faça isso. Como dar condições para o seu corpo para que ele possa fazer essa desintoxicação? Criando uns bons hábitos, comendo em horários fixos, ficando um tempo sem comer nada, dando um intervalo de uma alimentação ou outra de 5 horas sem comer nada. Então eu vou ficar com muita fome. Não vai ficar com fome se você, em cada refeição, comer uma boa refeição, algo que dê nutrição e não apenas encha a barriga. Como assim comer algo com nutrição e não comer algo que enche a barriga? O que você quer dizer com isso? Carboidratos vazios, sabe? Chamamos de carboidratos vazios, simples, aqueles que são feitos com pão branco, não tem nenhum nutriente, não tem fibras. Esses carboidratos vazios fazem com que a digestão rapidamente seja feita e você sinta fome logo. Fazer o uso de uma alimentação integral
vai fazer com que você sinta-se saciado por mais tempo, ainda mais introduzindo as frutas na sua alimentação pela manhã. O que fazer para aguentar ficar 5 horas sem comer nada? O segredo é fazer uma boa refeição. E assim, pela manhã, se você não sente fome, isso é um sinal de que o seu corpo está desregulado. Porque na realidade, pela manhã, é um horário em que o nosso corpo, você tem que sentir fome, o seu corpo ele precisa de mais nutrientes. Na verdade, até mesmo o almoço, que muitas vezes chega a ser uma porção maior do dia, esse almoço deveria ser feito pela manhã. Isso não é um costume americano e na verdade é um bom costume. O almoço pela manhã, mas porém para nós brasileiros é um sacrifício. Eu já tentei, já pensei em fazer, mas realmente é muito sacrificante. Não dá, porque não faz parte da nossa cultura. Nascemos assim. Então, pela manhã devemos optar por fazer boas refeições com frutas, comendo um pão integral, um mingau, alguma coisa que seja realmente, que dê realmente sustância, que realmente dê saciedade e dê nutrição. Com certeza, bebendo água entre as refeições, você não vai sentir sede, você não vai sentir fome, porque a água sacia a fome, né? Sacia o corpo. Você pode aproveitar também para, entre os intervalos, tomar aquele, quem sabe, aquele suco verde. Com isso você vai estar, só que coado em pano. Com isso, você vai estar garantindo que em 10 minutos ele vá para a sua corrente sanguínea. Gente, dá pra gente ter saúde. A gente só precisa de um pouco de conhecimento. Por isso que eu peço para você, nesse momento, compartilhar esse vídeo com muita gente, convidando as pessoas para assistir a aula 1. Esta aula 1 vai ficar liberada até a quarta-feira. Na quarta-feira nós iremos fechar todas essas 3 aulas e você, então, pega papel e caneta e anota o que estamos falando. Vimos então agora por que o nosso corpo não desintoxica sozinho. Vamos ver então qual é o momento que o nosso corpo tenta desintoxicar sozinho. Vamos entender através de como o nosso corpo funciona. Nos momentos em que não estamos fazendo a digestão, o nosso corpo ele retorna aonde ele acumulou toxina para limpar depois, e continuamente em momentos que não está sendo feita a digestão, ele torna ao lugar que foi armazenado toxinas. Isso pode ser no sangue, nos tecidos ou nos órgãos, células, diversos lugares que o corpo vai guardando essas toxinas que ele não conseguiu eliminar. Então, o sistema inteligente do nosso corpo que quer fazer essa desintoxicação vai até esses locais que está armazenado e continuamente tenta limpar. Só que, porém, ele é interrompido nos momentos da digestão. Por isso que muitas vezes, quando estudamos sobre o jejum, a gente vê que muitas vezes acontece uma regeneração celular, justamente por causa da desintoxicação feita pelo nosso próprio corpo. Claro que nesse momento que você sabe que não se deve mascar chiclete, não se deve fazer nada com que você engane o seu corpo, que está havendo uma digestão ali, nesse momento que você está em jejum, você vai perceber que nessa desintoxicação o seu hálito vai mudar, fazendo com que o mau hálito muitas vezes possa acontecer por ter ficado muito tempo sem comer, ou até mesmo quando isso explica por que a gente dorme e tem cheiro diferente na boca. Isso porque o nosso corpo entrou em processo de desintoxicação. Interessante, não é mesmo? Eu tenho certeza que depois dessa aula 1, eu tenho certeza que depois de tudo que eu estou falando aqui, você vai querer comer em horários regulares e vai parar de dar aquela beliscadinha nos biscoitinhos em qualquer horário. Sabe?
Um péssimo hábito é pela madrugada levantar-se para comer. Permita que o seu corpo faça a desintoxicação. Permita que o seu corpo melhore. Gente, lembra da dona de casa quando ela tem uma roupinha para consertar? Ela sabe que ela precisa tirar um tempo para consertar. Porém, o que ela faz? Ela pega aquela roupa que ela tem que consertar, guarda em um canto do guarda-roupa e diz: quando eu tiver tempo, quando as crianças quietarem, eu vou voltar lá no meu serviço e vou fazer o que tem que ser feito. Então, continuamente, ela fica tentando arrumar um tempo para ir lá naquela roupinha que ela tem que consertar, tirar de dentro do armário, da onde ela guardou, e consertar e terminar o seu serviço. Assim também é o nosso corpo. Gente, nós damos faxina em tudo. Nós damos faxina no nosso carro, nós damos faxina no nosso quarto, no nosso guarda-roupa, na nossa carteira, na nossa bolsa. Nós damos faxina em todo lugar. Mas por que você não se atentou que o seu corpo também precisa de uma faxina? Sabe? Essa faxina é feita através da desintoxicação. Gente, é impressionante os resultados da desintoxicação. Falando hoje com você da importância da desintoxicação e também do perigo. Você viu aqui do perigo de ficar intoxicado. Gente, uma intoxicação no intestino é algo tão sério, tão terrível, que hoje diversas pessoas têm sofrido com ansiedade, depressão. E eu sou formada em terapeuta em saúde mental. Até mesmo dou um curso aqui na Princípios da Natureza sobre saúde mental e ensino a parte fisiológica dessa doença. Tenho alunos que são psicólogos, porque eles sabem que, como se formando em terapeuta, ele sabe que ele vai poder tratar o seu paciente um pouquinho mais fundo. Vai entender a parte fisiológica da doença e entender que sem a desintoxicação no intestino não tem como melhorar o quadro dessa doença. Porque diversas bactérias boas que vivem ali, que ajudam a produzir vitaminas, minerais, que ajudam os hormônios também nesse órgão é produzido. 90% do hormônio da alegria, a serotonina, que ajuda no sono, a regular o sono, é produzido no nosso intestino, com um número grandíssimo de pessoas com depressão, ansiedade, mutilação, todos esses problemas mentais. Todas elas estão com o intestino intoxicado. É impressionante quando a gente melhora o intestino dessas pessoas, o resultado que isso dá. Então, se você não é formado em terapeuta, vale a pena fazer um curso de terapias naturais, aprendendo essas técnicas de como fazer uma desintoxicação nesses órgãos. Com isso, você também sendo uma pessoa formada, com esse curso profissionalizante, você sendo um terapeuta, você também poderá não só aplicar na sua família, mas também aplicar em outras pessoas. Também atender em consultórios ou abrir seu próprio consultório. Então, na verdade, muita gente acha que o curso de naturopatia clínica que eu ofereço é somente para pessoas que querem trabalhar nesse ramo. Mas não, gente, o curso de naturopatia clínica, ele sim é feito para cada pessoa. Qualquer pessoa pode se tornar um terapeuta. Se você não escolheu a sua profissão ainda, por que não ajudar as pessoas através da sua profissão? Gente, as portas estão abertas nos consultórios, na clínica médica. As portas estão abertas para a naturopatia clínica, mas faltam profissionais. Por isso que a gente pega na mão dos nossos alunos e ensina ele a ir, como criar oportunidades para que ele possa trabalhar. Gente, hoje nessa aula a gente viu quão grave é a intoxicação.
Vimos também quão importante é o dia da faxina. Por isso que mesmo você sendo um terapeuta, mesmo você sendo um vegetariano, um vegano, uma vez por ano você tem que fazer uma desintoxicação, que é, na verdade, uma manutenção do seu corpo. É necessário sim fazer. Respondendo a pergunta que eu fiz aí durante a semana, perguntando por que a gente que cuida da saúde ainda assim é necessário fazer a desintoxicação. Não estamos livres de toxina. O que intoxica o nosso corpo? Acompanhem comigo o que intoxica o nosso corpo. Desde que momento começa a intoxicação? A partir do momento daquela mamadeira da criança que você coloca açúcar, ali já começa a intoxicação. Daí pra frente são os chocolates, pirulitos, alimentos que não são naturais, ou alimentos refinados, ou alimentos que não se combinam. Muitos condimentos, excesso de sal, principalmente o sal refinado, que foi tirado 80 minerais e contém apenas 2 minerais. Por isso que a gente indica tanto que se use o sal do Himalaia por conter 82 minerais. Frituras nos intoxica, fumo, café, bebidas alcoólicas, drogas lícitas ou drogas ilícitas. Abusos de medicamentos, vacinas, radiações, Wi-Fi, a nanotecnologia, o 5G, a vida sedentária, o estresse oxidativo, agrotóxicos, aditivos químicos que são os conservantes, acidificantes, corantes, o aspartame, poluentes do ar que respiramos todos os dias, metais pesados como ferro, alumínio das panelas e cosméticos. Os celulares nos intoxicam, computador, televisão, torre, um esmalte, uma tintura de cabelo, um desodorante, uma pasta de dente ou até mesmo um antitranspirante. Gente, eu falei coisas aqui que não dá para viver sem, mas diz para mim, até mesmo shampoo. Mas como fugir 100% dessa intoxicação? Fugir 100% não dá. Por isso que eu falei para vocês que é necessário sim. Veja bem, é necessário sim vocês entenderem que uma vez ao ano tem que fazer a desintoxicação. Então, pessoal, essa foi a aula 1. Amanhã estaremos juntos com a aula 2, falando sobre a importância do nosso intestino. Gente, se por acaso você ficou interessado em um dos nossos cursos da minha escola de terapias, já que eu acabei falando sobre eles, né, a gente fala do que a gente vive e a gente vê a importância. Eu quero convidar você a assistir esse testemunho de uma aluna que fez a limpeza do intestino e ela ficou curada. Veja comigo. E se você por acaso desejar fazer um dos cursos da nossa escola, nós parcelamos também no boleto, facilitamos. Você só precisa falar no privado com a nossa equipe e eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar. Segunda, melhor ainda. Professora Andressa, eu sofria de uma doença de labirinto. O sofrimento desde quando eu tinha 12 anos, que eu ia no médico, o médico passava para mim vertiques, estugeirão. E eu fui crescendo, fiquei moça, tive meu menino, e as crises continuavam de esquecimento, cachoeira no ouvido, tinha que fechar o nariz e soltar para poder respirar novamente, era muito sofrimento. Então, professora, eu não consegui gravar esse vídeo antes porque eu chorava muito, e eu ficava muito emocionada na hora que eu estava gravando o vídeo, eu não conseguia mandar esse vídeo para a senhora. Então agora já tem 2 meses, professora Andressa, que o meu ouvido parou de ficar surdo, parou de vir a tensão aqui no nariz, de não conseguir respirar. Às vezes dá uma pitadinha aqui, mas é coisa pouquinha, tá? Eu já me sinto também
beneficiada nessa parte da labirintite, né? Porque também eu não precisei mais tomar o medicamento. Depois eu já fiz duas limpezas intestinal. Então, para quem está vendo esse vídeo, que não acredita, eu estou aqui falando a verdade, né? Eu sou a Vanderleia, né? Vanderleia Melry, meu apelido aqui na minha cidade é Melry e nos outros lugares também, mas as pessoas me chamam como preferir. Então, o que eu tenho a dizer é não desistir. Não desistir, porque a medicina de Deus, ela cura. A medicina de Deus, ela não trata sintomas. Ela não fica pincelando tinta em você, tá? Para você que está vendo o meu vídeo, não deixa mais ninguém passar pincel em você. Faça a consulta com o naturopata. Solta das correntes, se liberta. Jesus, quando andava na terra, ele curava. Ele era calado, ele curava muito. Então Jesus, ele não quer você ver você presa numa corrente, tomando remédio como eu tomava desde criança. Aí parava um tempo, voltava a tomar, parava 2 meses, tomava de novo, porque a cachoeira era muito grande na cabeça e o desconforto era muito alto. Então, professora Andressa, a naturopatia, ela mudou a minha vida e também vai mudar a vida de muita gente aqui na minha cidade, Guarapari, também em outras cidades, que eu já estou em vários países atendendo. É impressionante. Pessoas de lá de São Paulo, Rio de Janeiro, me adicionam aqui para fazer consulta comigo. E a resposta é muito positiva, eu estou melhorando. Estou tratando um senhor da prefeitura, que ele é fiscal da CODEG, e ele chegou aqui ontem e falou: Vanderleia, depois que eu fiz a limpeza do intestino, estou tomando chá, eu não estou sentindo mais as fisgadas na minha perna. Esse foi o maior presente que eu ganhei do céu. E ele falou bem assim: eu vou tomar uma metformina uma vez por dia, porque eu vou tomar o seu chá está fazendo resultado. Passei o chá para ele. Passei o pé dilúvio, banho quente nos pés. Falei para ele: usa a água que Deus te deu, faz uso da água. Aproveita a natureza, os 8 remédios naturais.